Mas eu senti uma dificuldade aí de vocês, cara. Eu senti uma dificuldade de vocês. E, como eu falei anteriormente, esse aqui vai ser o tema do nosso seminário. Né? No seminário de vocês, vocês vão fazer uma. Fazer uma. Eu já dei os temas, né? Os pacientes para vocês. E vocês vão fazer o pico, né? Vocês vão pensar numa intervenção, numa contra-intervenção, num desfecho, pesquisar na base Pedro, selecionar uma revisão sistemática com meta-análise. Dessa revisão sistemática com meta-análise, selecionar o melhor trabalho, né, que apresentou algum resultado significativo ou apresentou algum resultado para tratar o paciente e aplicar esse tratamento no paciente. Boa noite para todos que entraram depois aqui do começo da aula. Ainda não falei boa noite para vocês. Boa noite a todos, né, todas e todos. Então, galera, pensando nisso, hoje vamos tirar dúvidas. Hoje vamos tirar dúvidas porque eu tenho certeza que nós temos muitas dúvidas duvidosas. E aí, galera, assim, eu sei que às vezes a gente fica um pouco de vergonha de falar, de aparecer. E, bom, a gente já tem aula há 4 anos, você sabe como funciona. Mas ia ser muito legal se nessa aula tivesse uma participação ativa de vocês para a gente fixar na nossa mente como eu monto o pico e como eu faço a busca. Tá? Para a gente poder fixar, para a gente poder, como eu falei, conforme eu for colocando o método em prática, mais facilidade eu vou tendo tanto para pesquisar quanto para interpretar os resultados que eu encontro. Tá? Isso daí vem com prática. Prática, cada vez mais prática. Então, galera, vamos tirar mais a aula de hoje para que nós possamos... Ih, a Beatriz aqui no chat, alguém pode me ligar? A Lana já ligou. Acabei de ver aqui. Foi mal, Beatriz. Ô, Beatriz, esse link tá funcionando? Eu compartilhei ele aqui, mas ele tá com algum... Ele tá com algum crash, alguma coisa? É até bom saber que você vai Oi, professor. Beatriz? Oi. O link que eu mandei na sala tá funcionando? Tá, mas eu tô pelo notebook, aí eu não entrei no WhatsApp pelo notebook. Ah, tá. Daí por isso que eu pedi pra ligar. Ah, sim, beleza. Mas acredito que tá funcionando, sim. Ah, não, tranquilo. Até porque o WhatsApp no notebook esses tempos aí tava terrível, terrível, terrível. Então, galera, vamos continuar o exercício que a gente estava fazendo na quinta-feira passada, que a aula passou muito rápido, a gente nem viu. Inclusive, a Lana nem tá aqui hoje, cara. Eu tava conversando com a Lana na aula passada, a Lana não está aqui hoje. Eu que sim, porque eu não tô aparecendo. Apareceu a Lana. Ah, não tá aparecendo mesmo, não. Tá aqui guardado, tá aqui no canto aqui. Boa noite, então, a Lana. Boa noite, professor. Ah, não, era a Luana. Eu confundi a Lana com a Luana. Não, a Lana eu tô vendo aqui. Troquei as palavras. A Lana tá aqui, aparecendo aqui. A Lana, a Thaís, a galera tá sempre participando aqui. É a Luana. Luana Dias, que eu não tô vendo aqui. Mas, mesmo assim, boa noite, Alana. Então, galera, o que eu quero o interessante da gente fazer aqui é o seguinte. Como eu falei para vocês, o motor ele é otimizado para fazer buscas utilizando o pico. Entretanto, se eu for muito específico no meu paciente ou no tipo de terapia, eu posso não encontrar o que eu estou pesquisando. Por exemplo, nós pesquisamos ligamento cruzado anterior semana passada, cruciate ligamentos. E aí pesquisamos exercício
ultrassom e dor. Ultrasound, tem um D aqui, comi o D, e dor. Jogamos isso no nosso motor de busca. Aqui, Pedro não achou nada. Ah, semana passada a gente jogou anterior aqui, né? Anterior, né? Eu estou pesquisando aqui no meu motor de busca especificamente estudos que envolvam tratamento do ligamento cruzado anterior. É isso que o motor de busca vai entender. Só que assim, tem muitos trabalhos que focam só no ligamento cruzado anterior, mas se eu romper o ligamento cruzado anterior ou se eu romper o posterior, é o ligamento cruzado. O meu déficit funcional vai ser o mesmo. Tá? Então, das duas, uma. Ou eu posso tirar o anterior e deixar só cruciate ligament, que nós já vimos que tem trabalhos utilizando no título ou nas palavras-chave esse termo. E isso é muito importante também. Conforme eu for pesquisando na base Pedro, diferentes temas em diferentes situações, eu percebo quais são os temas do qual eu encontro mais especificamente e quais são as patologias que eu vou precisar ser um pouco mais abrangente na busca, que eu vou encontrar um tratamento que se aplique igualmente, mas que eu vou precisar ser um pouco mais abrangente na busca. Tá? Então aqui eu já vi que em alguns dos termos eu não tenho resultado específico. Então, possivelmente, como eu já vi que tem bastante trabalho para ligamento cruzado, possivelmente os caras não compararam em algum desses trabalhos exercício e ultrassom. Ou eles não compararam exercício e ultrassom para dor. Então eu vou ter que fazer alguma alteração aqui, ó, na intervenção, na contra-intervenção ou no meu desfecho. Deixa eu mexer na contra-intervenção. Semana passada, como a gente estava com pouco tempo, eu tirei a contra-intervenção, mas deixa eu tentar colocar outra contra-intervenção. Eletroterapia. Eletroterapia. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Nada também. Vamos deixar só o exercise. Por quê? A maioria dos trabalhos na área de fisioterapia, a maioria dos trabalhos de alta qualidade, não sei porquê, envolvem fisioterapia clássica, envolvem cinesioterapia. Ó, exercise já apareceu trabalho pra caramba, e dentre alguns desses trabalhos, vai ter alguma outra terapia que não envolva só exercício. Eu vou estar utilizando outro recurso para fins de comparação, tá? Pois bem, aí aqui semana passada nós abrimos essa primeira revisão para fazer a nossa pesquisa. Coceira danada, tá muito mosquito aqui, gente. Mosquito não respeita. Abrimos essa primeira revisão, tá? E essa semana, conversando com a minha orientanda, nós olhamos essa outra revisão aqui, ó. Também, utilizando esse mesmo exemplo, tá? Mas independente do trabalho, o procedimento passo a passo que eu vou fazer é o mesmo, tá? Link, quando eu encontrar algum artigo pago, qualquer artigo ele que seja, eu vou utilizar esse link aqui, ó, SciHub, tá? Eu vou utilizar esse link para que eu possa piratear os artigos que são pagos. As aulas da semana passada já estão no YouTube e lá eu deixo o link, tá? Do SciHub também, se alguém precisar. Mas eu peço que vocês assistam as aulas que nós estamos passando, quando for fazer pelo menos o seminário, caso reste alguma dúvida. Reste alguma dúvida no conceito, como faz a pesquisa, vai ajudar bastante. Então,
Esse site é um site do qual eu posso ter acesso a artigos pagos. É uma iniciativa de estudantes europeus, de uma estudante europeia e um estudante norte-americano. Porque, bom, enfim, ciência todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que ter acesso a conhecimento, né? Então, muitos lugares que não têm acesso a essas revistas, a esses periódicos, como é, por exemplo, o caso da FEMA, tá? Nós não temos acesso aos periódicos da CAPES, tá? Pelo menos a maioria, que algumas instituições estaduais e federais têm. Então, teoricamente, nós não teríamos acesso a muitos trabalhos da nossa área, nesse caso. Que é uma tristeza, né? A instituição de ensino precisa ter acesso à informação. Aqui, eu dei a sorte de abrir 2 revisões gratuitas, mas algumas revisões não são gratuitas. Algumas das revisões serão pagas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o título do texto, dele aqui, e vou jogar na minha barra de pesquisa e ver se eu encontro o texto. Se eu encontrar o texto, como foi o nosso caso aqui, beleza, download. Se a página der erro e não achar o texto que eu estou procurando, aí eu vou ter que procurar outra revisão ou outro ensaio clínico, tá? No caso de vocês. Mas é isso. E algumas vezes pode ser que com o link com o nome do trabalho, eu não ache os resultados que eu quero. Aí eu posso ir na página do publisher, no site que hospeda o artigo, e tem esse número aqui, chamado DOI. Tá? Com o número do DOI, eu também consigo fazer a minha pesquisa no Sci-Hub e também consigo ter acesso ao meu artigo. Então, se eu tentar pesquisar pelo título e não conseguir, eu tento pelo DOI. Beleza? E aí, galera, nós tínhamos um paciente semana passada com lesão cruzada do anterior. Ficou um pouco corrido, né, pra gente. Eu não lembro, essa aula, esse trabalho aqui ele apresentou meta-análise? Apresentou meta-análise, mas era um cara só, um estudo só que acho que estava aqui no final do arquivo, né? Porque tem alguns estudos que a nossa meta-análise vai estar no corpo do trabalho, e alguns estudos vai estar depois esse resultado vai estar depois das referências. Tá? E aqui, beleza, nesse trabalho ele faz uma comparação. Deixa eu só ver o título, que eu não lembro. Intervenção cirúrgica versus intervenção conservadora. Intervenção sem nenhum método cirúrgico para lesões do ligamento cruzado. Nesse caso aqui, ligamento cruzado anterior. Mas ligamento cruzado como um todo. E aí o que acontece? Aqui nas nossas meta-análises, ele vai testar tratamento cirúrgico versus tratamento conservador em diferentes outcomes, em diferentes desfechos. Tá? Diferentes desfechos. Aqui no caso, essa primeira... Deixa eu aumentar aqui que está muito pequeno. Aí. Nessa primeira meta-análise, função do joelho através de um questionário. KOS aqui. Isso aqui é um questionário que eu aplico no meu paciente, e o meu paciente relata a função do joelho. Aqui ele compara tratamento cirúrgico com tratamento conservador em eventos adversos relatados no joelho há pelo menos 2 anos. Né? Então, até 2 anos depois do tratamento conservador ou cirúrgico, esse cara verificou qualquer incidente adverso que aconteceu. Então,
artrofibroses. Esse artrofibroses vai ser a mesma coisa que pseudoartrose, galera. Quando eu não tenho a regeneração óssea adequada, e aí o meu osso pode sofrer uma fratura reincindiva. Ah, vocês tiveram já ortopedia com o Edson, né? Ah, então beleza. Então vocês tiveram ortopedia, vocês já sabem. Lesões meniscais, dor, redução de amplitude de movimento, déficit de extensão, osteoartrite que aparece no exame radiográfico. Então aqui, esse cara, nesse estudo, ele pegou vários eventos adversos que aconteceu com o meu paciente ao longo de 2 anos e colocou esses eventos tanto para tratamento conservador quanto tratamento cirúrgico. E aí ele vai vendo vários outcomes. Nesse caso aqui, eu não tenho muito o que escolher, porque como só tem um estudo, né, para fins de comparação, teoricamente eu só teria um estudo com resultados disponíveis para eu avaliar, nesse caso, se tratamento cirúrgico é melhor que tratamento conservador para lesões do ligamento cruzado anterior, tá? Mas, enfim, tá na nossa base Pedro, pelo menos para fins de consulta, mas para a gente, enquanto tratamento fisioterapêutico, traz uma resposta interessante, enquanto tratamento fisioterapêutico. Essa revisão, ela está apontando vários resultados onde o tratamento cirúrgico pode apresentar melhores resultados, tanto para a resolução do problema da lesão do ligamento cruzado anterior, como também para a função do joelho do meu paciente após o tratamento e no follow-up, que é aquele período depois que eu dou alta do meu paciente, que eu acompanho ele por um tempo para saber se os meus efeitos se mantiveram. Galera, só uma coisa, eu tô usando o termo revisão, meta-análise, para que vocês fixem o conceito e para que a gente não gere confusão. Como agora a gente já está evoluindo um pouco mais do conceito, aprendendo mais coisas, eu vou fazer uma distinção rápida aqui com vocês. A análise estatística, do qual eu vou tentar, em situações que são possíveis, do qual eu vou tentar analisar de maneira conjunta vários resultados de diferentes artigos, diferentes ensaios clínicos, chama meta-análise. Então, a meta-análise é o quê? É eu pegar vários resultados de diferentes ensaios clínicos e analisar esses resultados de maneira conjunta. É por isso que eu gero esse gráfico com unidades de medidas arbitrárias, que não são as unidades de medidas do questionário, ou da escala, ou da ferramenta que eu estou avaliando. Tá? Então, meta-análise é análise conjunta de diferentes resultados, de diferentes ensaios clínicos, para uma mesma variável, para um mesmo desfecho. O nome desse gráfico aqui, ó, e eu estou compartilhando o navegador, onde eu vou escrever. Escreva aqui na barra de pesquisa. O nome desse gráfico aqui, ó, é Forest Plot. Tá? O nome desse gráfico que nós estamos verificando os resultados da meta-análise, o gráfico que está contido os resultados da meta-análise, é Forest Plot, o nome desse gráfico. Tá? Plot de plotagem, de montar um gráfico, montar uma tabela, montar qualquer coisa. E Forest, porque determinados desenhos parecem uma floresta, né? Você vê que são várias médias com um tamanho de efeito, e aí quem criou esse gráfico chama de Forest Plot, porque lembra uma floresta, né? Então o nome desse gráfico aqui da nossa meta-análise não é meta-análise, é Forest Plot. Tá? O que eu precisava era que vocês fixassem
o que significa e para que serve. Agora a gente separa conceito. Meta-análise é análise estatística, para analisar esses resultados de forma conjunta, e forest plot é o nome do gráfico que eu criei, para poder expressar a minha meta-análise. Tá? Beleza, então nessa revisão aqui, para a gente não é muito interessante, porque esse cara, ele vai falar para mim que tratamento cirúrgico é melhor que tratamento conservador. Para fins fisioterapêutico, ajuda na minha tomada de decisão clínica, porque se aparecer um paciente para mim que teve lesão do cruzado anterior e não fez a cirurgia ainda, esse estudo está dizendo para mim que esse paciente precisa primeiro fazer cirurgia. Porque se ele não fizer cirurgia, igual nós podemos ver aqui em alguns desfechos, esse cara, ele pode vir a ter complicações, ele pode vir a ter sequelas, caso ele não faça o tratamento devido do ligamento cruzado anterior. Tá? Então, esse trabalho nos informa, mas pensando que a dona Raimunda já chegou pra gente com cirurgia feita no joelho, reconstruindo o ligamento cruzado anterior, tirando, na maioria das vezes você retira um pedaço do tendão do músculo semitendíneo ou é o semimembranaço? Eu acho que é o semitendíneo dos isquiotibiais. Você tira um pedaço desse tendão e faz a inserção onde era o ligamento lesado. Esse estudo aqui eu pulo. Na outra aula, eu peguei a Luana para me ajudar a tomar a minha decisão clínica. Nesta aula, eu gostaria de saber se a Thaís pode me ajudar. Thaís? Thaís, tá aí, Thaís? Thaís tá aí, tá aqui no chat. Beleza. Thaís, nós vamos precisar interpretar o gráfico e nós vamos precisar tomar uma decisão. Primeiro para saber qual terapia eu vou escolher e depois qual que é o melhor estudo. Beleza? Thais, esse estudo, ele compara, é uma revisão sistemática com meta-análise, que eu vou comparar exercício de cadeia aberta contra exercício de cadeia cinética fechada. Tá? É só exercício, mas esse é de cadeia cinética aberta e esse de cadeia cinética fechada. E tá estourando aqui o meu navegadorzinho, o Zap aqui. Deixa eu fechar o Zap aqui. Qualquer coisa eu olho aqui no meu celular. Então é isso, Thaís. Os dois exercícios vão avaliar cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Vou dar uma olhadinha aqui no chatzinho pra gente ver as respostas. Então, Thaís, eu já aprendi... bom, se eu quiser entender o que é cadeia cinética aberta ou fechada, só a técnica que eu não conheço, eu tenho aqui a minha introdução, tá? Mas a Thaís, na clínica, com o paciente dela no estágio, ou na clínica dela, depois de formada, ela precisa verificar se cadeia cinética aberta é melhor que cadeia cinética fechada ou vice-versa, para tratar o paciente dela que teve lesão do ligamento cruzado anterior. Tá? Então vamos lá, Thaís. Passa todos os métodos, nós vamos olhar diretamente os resultados. Verificar se aqui ele expõe a... Não, nesse trabalho aqui ele não vai expor, ele expõe como foi feito todo o trabalho, mas ele não expõe a qualidade dos trabalhos. Ele pode até citar, se ele usou alguma escala e ele cita no método, mas ele não deixou um gráfico pronto. Então, eu vou precisar olhar para o forest plot da minha meta-análise e, através disso aqui, tomar minha decisão clínica. Neste forest plot, eu tenho o primeiro forest plot. Eu tenho dois estudos que compararam cadeia cinética aberta com cadeia cinética fechada e utilizaram o questionário Lisholm para poder avaliar a função do joelho do meu paciente. No próximo estudo, dois estudos também estudaram a efetividade da cadeia cinética aberta contra a da cadeia cinética fechada e utilizaram outro questionário, o Hudson.
Então, o primeiro estudo, Lisson, e o segundo, Huddleston. Thaís. Primeiramente, Thaís, olhando o meu pool, olhando a média geral dos meus tamanhos de efeito, O é de open, de aberto, e C é de close, de fechado. Olhando esse pool aqui, Thaís, diga para mim qual terapia é a melhor, Thaís? Cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada, ou coloca a sigla se ficar mais fácil. Por gentileza, Thaís. E boa noite para quem chegou depois. Professor, eu acho que é aberta, mas tá passando na linha do zero, né? Então. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dar outro zoom aqui para facilitar. O professor tá sem óculos, mas ainda tá embaçada a vida. Thaís. Nós percebemos que, ó, a maior parte do meu pool tá do lado da cadeia cinética aberta. Só que aquela coisa, tocou a linha do zero, tanto um quanto o outro funciona. Tanto um quanto o outro funciona. Então aqui, tocou a linha do zero, como você bem observou, tanto um quanto o outro funciona. Eu tenho dois estudos. Eu tenho o primeiro estudo... Deixa eu diminuir só um pouquinho o zoom aqui. O primeiro estudo do Bynum e o segundo estudo do UCAR. Bynum e UCAR. Você já falou para mim que parece que há uma tendência da cadeia cinética aberta a apresentar mais efetividade. Entretanto, tocou a linha do zero, não funciona. Se fosse para escolher um desses dois estudos, Thaís, qual que você escolheria? E por quê? Eu acho que é a com a maior média, né? Porque a média daquele quadrado de cima tá maior. Então você Porém, escolheria... pela média, né? E a amostra tá menor do que a de baixo, da média de baixo. Você diz aqui o tamanho de efeito. Isso, tamanho de efeito. Se o tamanho de efeito está muito grande, Thaís, por que você não escolheu ele, se tem um efeito maior? Por causa do risco de viés. Por causa do risco de viés, Thaís. Então, muito bom, Thaís. O risco de viés aqui é grande, pode ser que você não chegue no resultado que o autor está te indicando. Você pode ter efetividade na sua terapia ou não. Quando o tamanho de efeito é menor, o risco de viés do estudo é menor também. Quer dizer que não tem? Não, pode ter, mas o risco é menor. Agora, Thaís, mesmo exercício Forest Plot, aqui a gente já selecionou o Bynum aqui, ó. Mesmo exercício Forest Plot aqui embaixo, Thaís. Eu tenho o Hooper em cima e o Perry embaixo e tenho o Pool. Qual terapia é melhor, primeiramente? A aberta, mas também toca a linha do zero, então pode ser efetivo tanto para as duas terapias. Porém, a média é maior. A média é maior do que a outra do tamanho da efetividade, né? Do tamanho de... Tá. Efeito. Tamanho de efeito. Não, mas beleza. Raciocínio rápido. Eu fiquei aqui ainda um pouco interpretando, mas ela já ligou tudo, emendou, chegou na conclusão. Ela já respondeu o que eu ia perguntar depois. Há uma tendência da cadeia cinética aberta ser efetiva, entretanto, tocou a linha do zero, tanto uma quanto a outra tem a mesma efetividade. E ela já escolheu o estudo dela, no caso, o estudo é o do Perry? Pelo que você falou? Eu acho que sim, professor. Peraí, deixa eu ver pela... que tem esse eu não sei inglês, professor. Então, é o segundo, aqui, né? Tá certo, é isso mesmo? Isso, Perry é o... Não, então, é justamente aquilo. Eu olho tamanho de efeito e olho concentração da média. Menor tamanho de efeito,
maior concentração da minha média, menos chance de ter risco de viés. Então, Thaís, você está me ajudando aqui a escolher a minha terapia. Eu tenho 2 estudos que utilizaram dois questionários diferentes, mas avaliaram a mesma coisa e aparentemente chegaram na mesma conclusão. O estudo da figura 2, no caso o Bynum, ou o estudo da figura 3, no caso o Perry, qual que é o estudo que você dá preferência para selecionar para tratar seu paciente? Agora eu fiquei na dúvida, professor. Eu vou escolher pela maior média, porém aquela que tem a maior média, ela tá tocando a linha do 0 bem no meio. Agora a outra, a segunda, do Perry, a média é menor, porém ela tá mais pro lado da cadeia aberta. Mas também toca a linha do 0. Mas qual que é? Mas por que a sua dúvida? Eu escolheria pelo tamanho da média, mas ser maior o tamanho da média, ou então se tende a ficar para um lado da cadeia aberta, no caso ali. Tipo, tocar a linha do 0 bem no meio influencia alguma coisa ou não? Só a média. Tipo, se a média for maior, é uma melhor terapia. Aí você tocou num ponto que eu acho legal a gente poder explorar, Thaís. Ó, nesse caso específico, eu estou comparando 2 terapias, né? 2 terapias envolvendo exercício efetivo. Nesse caso, o tamanho de efeito não me fala qual terapia é melhor que a outra. Quer dizer, ele fala que as 2 têm a mesma efetividade, tá? Só que se tratando de terapia e as 2 têm a mesma efetividade, conhecendo o exercício de cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, você acha que tem diferença, por exemplo, de você adotar um ou outro? Não sei. Vamos, Teria que então pegar as 2 e olhar o protocolo das 2 para ver se tem alguma semelhança ou não. eu diria assim, se tratando de exercício, eu conheço a técnica, é um tratamento. Aqui está falando que tem a mesma efetividade. Então eu posso escolher tanto um quanto o outro que eu vou chegar no mesmo lugar. Eu não escolheria a terapia se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma comparação com o grupo controle. Porque o meu controle eu posso estar comparando com nada, ou eu posso estar comparando com placebo. Aí, comparando com nada ou comparando com placebo, se eu tenho a mesma efetividade, eu sei que a terapia em si não é ela que está funcionando, é outro fator. Aqui, como eu estou comparando 2 terapias, eu posso, e tanto o pool quanto os respectivos tamanhos de efeito tocam a linha do 0, eu posso me dar o luxo de escolher qualquer uma das 2. Aí, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o estudo e ver a viabilidade da aplicação daquele protocolo. Porque aí entra em fisioterapia baseada em evidência, o terapeuta, eu saber e eu ter recursos para aplicar aquele protocolo. Nesse caso, como são 2 tipos de exercício, eu seleciono o meu trabalho e aplico o que o autor está falando. Porque aqui, ele não fala que uma não funciona ou outra não funciona. As 2 funcionam. As 2 funcionam, tanto na figura 2 quanto na figura 3. Né? Interpretar se funciona ou não é se eu estiver comparando com o controle.
Na maioria das vezes, no Forest Plot, o tratamento é sempre bem superior ao controle. Porque é aquela coisa, você comparar com nada ou com placebo, você se destaca. Agora, comparando duas modalidades terapêuticas, aí eu posso escolher tanto uma quanto a outra. Tá? Então, aqui é legal você confiar no julgamento que você fez. Você selecionou um estudo, o do Bynum, e você selecionou o estudo do Perry no segundo gráfico. O que você pode fazer? Você pode pegar os dois estudos. Os dois estudos, eles testam a mesma terapia, e os dois estudos chegaram na mesma efetividade, tanto para cadeia cinética aberta ou fechada. Você tem duas opções. Aqui ainda caiu no melhor dos cenários, né? Porque você tem opção, você pode selecionar. Então, Thaís, qual que é o próximo passo agora? Você selecionou o primeiro estudo, você viu a efetividade do primeiro estudo e a efetividade do segundo. O que eu faço agora, Thaís? Abre os artigos e vai nos métodos que foram utilizados, no protocolo que foi utilizado. Deixa eu pesquisar aqui. Ligeiraça. Abre o estudo, vê o que os caras fizeram e tenta fazer igual. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui no Google fácil. Vou pagar o nosso Forest Plot. Ó, link da PubMed. Às vezes tem... Ó, não, tá pago. Esse Sage Journal tá pago. Só esperar abrir aqui, mas eu já vou abrir o SciHub aqui do lado. Já deixar o SciHub no jeito. Aqui, ó, cadeadinho aqui. Tá pago, mas assim... A gente pode discutir pirataria de filme, de jogo, de música, que eu já fiz muito, né? De livro. Hoje em dia está mais acessível. A gente dá para evitar, tem opção. Agora, conhecimento não. Conhecimento eu pego com gosto e ensino os meus alunos. Inclusive, essa página SciHub tem uma história legal. Vou passar o link do Nerdologia curtinho para vocês assistirem como foi feita. Ele, para ter acesso aos trabalhos científicos, a galera do mundo inteiro manda o link, o login e a senha do registro da faculdade para que o computador desse site acesse o seu login e a sua senha e entre na base de dados da faculdade para baixar os artigos que a faculdade assina. E, obviamente, sabendo dessa iniciativa, tanto na Unicamp quanto na Unesp, eu liberei o link para o site para baixar o que quiserem da Unesp e da Unicamp. Aqui, ó. Eu não vou nem perder tempo olhando a introdução, nem eu vou perder tempo olhando o resultado. A revisão sistemática que a Thaís trouxe para a gente aqui, ó, cadê? Já diz para mim que esses estudos têm efetividade, e a efetividade é a mesma tanto para uma técnica quanto para outra. Então eu peguei o Bynum, qual que era o outro? Perry. Vou pesquisar aqui o Perry. E vou fazer a mesma coisa. Ó, é esse? É. Esse aqui, ó. Seleciono aqui o título do trabalho e jogo no Google. Se tiver de graça, acessa pela página, dá uma força para a página. Agora, se for pago, vocês precisam tratar os pacientes de vocês, cara. Vocês precisam da informação de qualidade, curada e avaliada. SciHub na veia. SciHub neles. Aí, ó, esse aqui tem também. Então, beleza, ó. Vamos lá no primeiro... Vou fechar esse monte de aba aqui. Vamos lá no primeiro estudo e vamos olhar os métodos. Como eu falei para vocês, alguns estudos... eu tenho... Todos os estudos vão ter a descrição dos protocolos, tá? E alguns têm imagem no final mostrando como é feito o exercício. Outros não. Mas tendo a descrição do protocolo, fechou. Ó, esse aqui é um estudo mais antigo. Vamos ver como que eles fazem
Ó, exercício de cadeia aberta, Open Kinetic Chain, e o Closed Kinetic Chain using Sport Cord. Então, já teria que ver se para fazer esse protocolo, se eu tenho esse equipamento aqui, ó. Ah, é uma Teraband. É uma Teraband. Aí tem que ver se eu tenho a Teraband ou não. Se eu não tiver Teraband, não dá para fazer a cadeia cinética fechada do jeito que ele está ensinando. Eu vou precisar ter essa Teraband. Mas dá para fazer a cadeia cinética aberta. Aqui, ó, o protocolo tá na mão. Porra, professor, mas tá em inglês. Beleza. Só abrir o Google Tradutor. Passo aqui para inglês, aqui para português. E o estudo é velho a ponto de eu não conseguir selecionar. Aqui é uma foto. Eu teria que digitar o protocolo aqui, ó. Vamos olhar o outro estudo, Ô, então? professor, com licença, tem como, depois que você baixa o artigo, tem como colocar ele no Google Tradutor e traduz o artigo inteiro. Acho que até mesmo as fotos, acho que ele traduz. Ensina esse trampo pra mim, mano. Volta lá tem que salvar primeiro o artigo no computador. Ensina esse trampo pra mim, velho. Cadê? Aqui, ó, documentos. Aí você seleciona o PDF. Olha esses alunos, cara. Olha esses alunos, cara. Olha só, velho. 30 anos de curso e eu não sabia disso, cara. Eu não sabia que tinha essa ferramenta. Mano, meu, vocês mataram no peito. Vocês mataram no peito porque eu, velho, 2014, fazendo especialização Brasil 7-1, mano, eu tinha que traduzir isso no braço. Eu tava traduzindo no braço. Quer dizer, como eu falei, era uma imagem. Vamos ver se ele vai traduzir direitinho. Nossa, velho, fechou demais, fechou demais. Então, aqui, ó, para ficar mais rápido, como eu falei, vamos esperar ele carregar aqui, que eu não sei se. Apesar que a minha internet eu tô fazendo 30 coisas ao mesmo tempo aqui, eu não sei também. Às vezes tá forçando um pouco, vamos esperar carregar. Nossa, Thaís, brigadão, cara. Eu vou até salvar esse pedaço do vídeo depois, porque, putz, nossa, adianta um lado absurdo. Ó, vamos olhar esse aqui, Bastante. ó. Também foi. Oi? Ajuda bastante, porque se for copiar parte por parte, dá muito trabalho, né? Então, quando já sai de uma vez, fica mais fácil. Então, é que assim, no meu caso, eu sou mais do desktop. Galera que tá vindo agora é a galera do mobile, galera do celular. Então, tipo, putz, é outro trampo, cara. Nossa, galera, fechou. Ó, esse aqui também, ó. Ó, ele tá descrevendo aqui o protocolo. Esse aqui é o protocolo cadeia cinética aberta ou fechada? Enfim, tá o protocolo aqui, eu não vou perder muito tempo não, vamos pegar outros trabalhos para a gente poder ir interpretando outros trabalhos, tá? Mas aqui, ó, quem quiser fazer que nem eu, velho paia, seleciona o texto. Eu acho que aquele arquivinho lá, ele não tá o PDF com o texto normal, ele tá em foto. Mas eu acho que se fizer esse trampo com esse outro artigo aqui, ó, que é um PDF mais novo, ó, mas mesmo assim, ó, seleciona o texto, ó, os exercícios descritos aqui, ó. Pô, preciso ver esse método funcionando, cara. Peraí, agora eu vou testar. Mas enfim, quem não conseguir abrir o PDF com o PDF mais antigo, ó, joga no Google Tradutor ou faz o trampo da Thaís. Deixa eu excluir esse aqui. Vamos hackear momentos de tensão. Mas nossa, cara, puta, seu negócio traduziu os arquivos. Da hora, cara. Da hora, da hora, da hora, da hora. Bom, tá carregando. Mas enfim, é esse o. Traduziu? Thaís, eu vou ligar lá no saque do Google, cara. Eu vou reclamar, porque só pra eu ficar animado a parada não foi.
Ô, louco, os que eu sempre tentei deu certo. Às vezes pode acontecer do formato estar muito grande e dar problema, mas geralmente tá salvo em PDF, professor, ou tá em outro arquivo? Não, PDF. Aham. PDF. PDF. Aqui, ó. Na, na extensão. Bom, mas é uma ferramenta a mais. Eu fiquei animado, cara. Eu falei, poxa, eu já testaram, já deixa eu ver como é que funciona. Mas mesmo assim, pô, ajuda muito, cara. Ajuda, nossa, absurdo, absurdo. Porque isso aqui a gente traduzia na mão. Peraí. Deixa eu- Ah, colou no lugar errado. Aí. Mas então, galera, o que eu tinha para mostrar, o trampo era esse, ó. Jogo aqui no Google Tradutor ou traduzo do método como a Thaís falou, que eu acho que talvez meu computador não esteja ajudando. Protocolinho tá na mão. Protocolo tá na mão. Aí eu vou precisar estar atento não só ao protocolo de treinamento, como também, se possível, utilizar o mesmo método que eles utilizaram para avaliar. E eles escrevem, tá? Ó, questionário para avaliar a função de joelho. Ó, aqui eles utilizam a escala visual analógica, da amplitude de movimento, né? Ó, circunferência do joelho, aqui deve ser para verificar edema, alguma coisa do tipo. Então, se possível, eu tento copiar também todos os métodos de avaliação do trabalho. Então, aqui a Thaís já tomou a decisão dela. Dos dois artigos, ela sabe que os dois têm efetividade, ela vai selecionar aquele protocolo que melhor cabe na prática dela, no período de tempo em que o protocolo pede para ela fazer para ela poder fazer o trabalho dela. É assim que nós fazemos a nossa prática baseada em evidência, tá? Thaís, muito obrigado pela participação e pela dica de ouro que você deu aqui para mim. Esse esquema do Google Tradutor, tô com vários papers aí para tese, cara, vai me ajudar muito, 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 muito. Ó, outro paper aqui, ó, efeitos da reabilitação pré-operativa, ou seja, pré-cirúrgica e desfechos pós-operatórios para reconstrução de ligamento cruzado anterior. O que esses caras quiseram estudar? Verificar a eficácia de uma abordagem ou de um tratamento pré-operatório, ver se esse tratamento pré-operatório vai ter alguma efetividade, vai ter alguma melhora ou vai acelerar a melhora do paciente no pós-operatório. Agora, para interpretar esse trabalho, gostaria de convidar a Ana Júlia, está no microfone, Ana Júlia? Ana Júlia? Ana Júlia não está no microfone. Luana Rafaela, está no microfone, Luana? Luana também não. O Danilo eu sei que tá, o Danilo falou comigo. Galera, vamos participar, galera, na hora do seminário, galera. Danilão, Tô aqui, professor. grande Danilão. Danilão, você me ajuda nesse trampo aqui, Danilão? Ah, professor, vou ser bem sincero, professor, não tô entendendo muito bem, não, viu? Não sei se eu vou conseguir ajudar, hein? Porra, Danilão, então você é a pessoa certa pra me ajudar, mano. O que você não tá entendendo, as suas dúvidas, a gente vai tirar agora, Danilão. A gente vai tirar agora, Danilão. Você é a pessoa certa pra me ajudar nesse trampo, cara. Ó, eu vou manter mesmo, a mesma patologia. Cruzado anterior, eu só abri um trabalho aqui a mais. Esse trabalho verifica o efeito de um tratamento pré-operatório para desfechos pós-operatórios do ligamento cruzado anterior. Então, eu faço uma terapia pré-operatória
e eu quero saber se essa terapia pré-operatória facilita, ajuda, acelera a recuperação do meu paciente no pós-operatório. O que nós vamos fazer aqui é interpretar esses resultados, é interpretar essa meta-análise e ver se a gente consegue chegar em alguma conclusão, em algum tratamento para o nosso paciente, para a dona Raimunda que está esperando, Danilão. Vamos, Danilão? Danilão? Só achar aqui, ó. Aqui. Aqui, Danilão, é o seguinte. Ó. Eu sempre tenho uma escala nos meus estudos para medir risco de viés. Sempre tenho uma escala para medir risco de viés. Quanto menos pontinho vermelho tiver presente, para o meu estudo melhor. Beleza, Danilão? Quanto menos pontinho vermelho tiver, melhor. Quanto mais pontinho vermelho tiver, mais eu desconfio do meu estudo. Então aqui nós já vimos que os estudos não estão lá essas coisas. Esse aqui do Kim, talvez, né, a gente pode confiar um pouco mais. Esse do Charani, não sei, tem muita... A maioria dos resultados está vermelho, o cara não tomou os cuidados que precisava com o estudo. Então a gente sabe que os estudos já estão mais ou menos complicados. Vamos olhar o Forest Plot da revisão sistemática. E esse estudo não tem revisão sistemática. Quer dizer, é uma revisão sistemática. Esse estudo não tem meta-análise. Ó, não tem meta-análise, para mim já não serve. Eu posso ler, galera, os resultados, mas não serve, tá? Então, já que eu vou trocar de estudo, vamos trocar de patologia também. Danilão? Ele tá com vergonha de participar. Danilão, vamos aí, Danilão. Ô, professor, tô aqui. Aí. Não se reprima, Danilão. Aqui nós é Corinthians, aqui nós vamos até o final. Danilão, além do ligamento cruzado anterior, fala uma outra patologia aí, Danilão. Uma outra patologia que fisioterapia trate para a gente tentar verificar se dá para a gente achar trabalho e se dá para tratar o nosso paciente. Vamos lá. Pode ser qualquer um, professor? Qualquer uma, desde que trate com fisioterapia, mas qualquer uma. Desde que trate com fisioterapia? Sim. Deixa eu pensar. Uma que você viu no estágio, uma que você viu no hospital. Ah, no hospital era mais respiratória, né, professor? A gente pode tentar. Que doença respiratória que você via no hospital? Fibrose cística. Fibrose cística. Ah, teve uma que acho que é rara, que teve lá também que eu vi, é o enfisema subcutâneo. Você já ouviu falar? Enfisema subcutâneo não, cara. Caraca. Ó, vamos fazer assim. Se a gente for muito específico numa patologia, a gente pode achar estudo ou a gente pode não achar nada. Tá? Vamos ver se tem alguma coisa relativa do termo fibrose cística. Vou pesquisar só... não vou nem aplicar o Pedro, vou só o pico, vou só verificar. Ó, fibrose cística tem pra caramba. Então aqui eu vou aplicar o Pedro, Danilo. Aqui eu vou aplicar o Pedro. E aqui eu não vou poder ajudar muito, porque aqui não é muito minha área, cara. A área de pneumologia eu apanho um pouco. Fibrose cística eu consigo tratar com um exercício? Ah,
Não, Acho que não, professor. acho que não. O que eu consigo tratar com fibrose cística? O que você viu de tratamento com esse paciente aí? Vamos lá. Tentar expansão pulmonar, limpeza brônquica. Limpeza brônquica, expansão pulmonar. Vamos verificar se eu tenho esses termos para... Vamos pesquisar. Bronchial cleaning. Desfecho. O que eu quero melhorar do meu paciente? Paciente com fibrose cística. O que o senhor quer melhorar? O que eu quero melhorar desse cara? O que eu quero tratar desse cara? Respiração, inspiração. Inspiração, né? Pode ser um desfecho, né? Seria a troca gasosa, né, no caso, mas... Para não escrever besteira. Ó, escrevi limpeza com SA! Limpeza com S não, isso é um mobral danado. Vamos ver se tem esse termo, expiration. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Tá bem específico. Ó, não tem. Vamos, ó, ao invés de limpeza brônquica, vamos deixar só cleaning. Vamos ver se tem alguma coisa para cleaning. Ao invés de expiração, vamos colocar só respiração. Breathing. Também não tem. Cara, a gente vai apanhar um pouquinho aqui, porque artigos da área de pneumologia eu peno um pouco, cara, porque eu não... Tanto termos... Aí que tá, galera. Eu preciso dominar bem... Quando eu for tratar o paciente, eu preciso pesquisar tanto a patologia, a avaliação, o desfecho do que eu vou tratar. Por exemplo, no meu caso, quando eu estava na graduação, eu atendia pacientes na pneumologia, tudo. Só que depois eu fiz especialização, passou muito tempo, não é a minha área. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou furar aqui, só porque eu não conheço essa área, eu vou meter para ver o que vem, ó. Só fibrose cística, diagnóstico, ó, vários guidelines, ó, fisioterapia na Austrália e Nova Zelândia, ó, treino muscular respiratório, ó, limpeza brônquica, Danilo, airway clearance, ó, não é, ó, é clearance, airway clearance, ó, isso aqui, galera, eu tô fazendo da minha área, dos termos da minha área de ortopedia e traumatologia. Só que a base Pedro, ela trata diversas áreas. Então, aqui é interessante, antes de eu fazer o meu tratamento, eu pesquisar primeiro a patologia, se tem especificamente, para verificar o que a galera está avaliando, para poder entrar com o meu pico. Tá? Então, por exemplo, eu sei que dor lombar é low back pain, eu sei que ligamento cruzado vai ser cruciate ligament, ou eu posso colocar knee, que os trabalhos vêm parecido, porque como eu falei, eu já lidei e eu pratiquei bastante na área de ortopedia. Então, já fica aí o primeiro exercício, e é bom o Danilo tocar nessa parte aqui, ó, Danilo, você foi no ponto central, você não sabendo, você foi num ponto que já resolve. Quem pegar patologias de outras áreas, coloca o nome da patologia e aí depois entra com o pico. Primeiro para ver o termo que é utilizado, porque vocês podem entrar com o termo errado, não achar e falar, pô, professor, acabei não achando trabalhos da área, tá?
Nesse caso aqui, como eu estou conhecendo os termos agora, eu não vou conseguir fazer o Pedro de maneira. Fazer o pico, perdão, de maneira efetiva. Então, Danilo, eu vou pegar esse primeiro trabalho e você vai me ajudar. Primeiro eu vou verificar se ele tem meta-análise. Verificar se ele tem meta-análise. Você vai me ajudar a interpretar a meta-análise e ajudar a achar o tratamento do meu paciente. Verdade mesmo. Eu estou dependendo de você, Danilo. Estou dependendo de você, cara. Se você tá com o volante na mão, se cair, cai nós dois, cara. Aqui, ó, tratamento para fibrose cística. Ó. O paciente do Danilo vai ficar sem tratamento, não. Full. Ó, aqui o trabalho tá de graça. Vai abrir pra gente aqui, não precisa ir pro SciHub, não. Beleza. Abriu aqui. Como é trabalho da Cochrane, o trabalho está avaliando treinamento muscular respiratório para fibrose cística. Ah, aqui ele tem um... Vixe. Tem análise, não é pouca, não. Olha o tanto. Aqui ele tem um menuzinho nesse reader aqui, mas vamos na... A trava... Deixa eu baixar o PDF aqui, que a minha internet está pesando que eu estou transmitindo a aula e estou abrindo coisa em tempo real aqui, o computador está falando, mano, não faz isso comigo, velho. Ó, vamos lá, direto para os resultados. Método, bonitinho. Estudos excluídos, pá. Meta-análise, eu quero Forest Plot com meta-análise. Show me the numbers. Aqui, Danilão. Chegamos, Danilão. Chegamos. Mais uma vez, exercício de interpretação, Danilão. Ah, mas só achou um cara, mano. Ah, não, tem outros aqui, ó. Tem outros aqui, beleza. Porque é ruim quando só tem um estudo selecionado. Ó, aqui a variável que ele utilizou o FEV, comparando grupo controle com tratamento dentro dessa variável. Esse estudo está comparando o tratamento de fortalecimento muscular respiratório com o grupo controle. Abriu aqui o Forest Plot, Danilo. Aula passada, aula retrasada, não lembro, você participou e você disse para mim. Qual que é o nome dessa linha aqui, ó? Nossa, eu não lembro o que eu falei, professor. Tamanho. Ixi, Tamanho de efeito. Lembra? certo. Tá. Aqui é o tamanho de efeito. Eu pego o tanto que o cara evoluiu mais, evoluiu menos e tiro um tamanho geral. É o tanto máximo que eu consigo melhorar do meu paciente. E esse quadradinho aqui no meio, você lembra? Vai falando aí, professor, que eu vou lembrando. Esse quadradinho aqui é a média. Eu tenho a média, que é a concentração dos meus resultados, e o tamanho de efeito, que é o efeito máximo que eu consigo melhorar do meu paciente. Vamos primeiro interpretar aqui no Forest, aqui, ó. Aqui eu só tenho esse estudo avaliando esse, esse outcome, e aí no caso a terapia de treinamento de respiração muscular, com esse outcome aqui, ó, FEV. Alguém lembra aí, está estudando pneumo, vocês estão estudando?
Professor, parece que tá no mudo aí, eu não tô te ouvindo. Fluxo respiratório de uma coisa em um segundo, professor, não lembro. Beleza, volume expiratório forçado em um segundo. Maravilha. Lembrava, eu falei, pô, a gente viu isso em pneumo, cara. Volume expiratório forçado. Beleza, Danilão. Então aqui, ó, treinamento de força para volume expiratório forçado. Esse estudo. Nesse Forest aqui, tem alguma terapia, seja o grupo controle ou exercício de fortalecimento que se destaca? Que se destaca? Olhando só esse traço aqui, ó. Olhando a média e olhando o tamanho do efeito. Tem alguém que está mais de um lado do que do outro? Tem o grupo do fortalecimento muscular aí, né? Você diz a média e o tamanho do efeito? Não, do Aqui? tamanho. Não, do efeito aí tá igual. Tá Os dois igual? tá igual, isso. Então, só que na hora que eu olho aqui, ó, para essa variável, volume expiratório forçado em um segundo, obrigado quem respondeu, olhando para esse desfecho, o exercício foi melhor que o grupo controle? Foi melhor que o grupo controle. Por que foi melhor que o grupo controle? Porque tá. Como que é a palavra que eu queria falar? Porque o. Nossa. Não, fica tranquilo. Aqui a gente tá só tocando bola, só fazendo aquecimento. Ó, aqui nesse Forest, Ó, as duas vai ser efetiva aí no caso, professor. elas vão ter a mesma efetividade? É, Vão ter a mesma efetividade. Então, sim, nesse caso, fazendo o tratamento de fortalecimento ou fazendo o tratamento controle, eu tenho a mesma efetividade de ambos os lados. Certo? certo. Então, beleza. Então a gente já sabe que aqui, ó, tanto o exercício quanto o tratamento controle que esse autor utilizou vai ter o mesmo efeito para volume expiratório forçado. Certo. Aqui eu só faço só um parênteses. No trabalho da Thaís, eu estava comparando duas terapias. Então eu sei que aqui eu vou aplicar uma técnica e aqui eu vou aplicar outra. Aqui eu estou comparando com o grupo controle. O meu grupo controle, eu posso ou aplicar uma técnica fake, uma técnica falsa, ou eu posso não fazer nada. Certo? Certo. Posso ou aplicar uma técnica falsa ou não fazer nada. Então, nessa variável de volume respiratório forçado no primeiro segundo, o tratamento de fortalecimento, se ele tem a mesma efetividade do controle, para esse desfecho, esse tratamento funciona? Peraí, repete a pergunta, por favor, professor. Ó, vamos lá. O tratamento controle eu posso ou não fazer nada, só assistir meu paciente, ou eu posso aplicar uma técnica fake, uma técnica falsa para ele achar que eu estou aplicando, que é Tipo o um efeito placebo. O efeito placebo. Certo. E aqui eu vou aplicar a técnica verdadeira, técnica real. Certo? Aqui é o protocolo fera. Se o protocolo tem a mesma efetividade do efeito placebo ou do controle, o protocolo funcionou? Funcionou. Não, como é que é? Não, o protocolo não funcionou, porque um é efeito placebo e o outro foi feito conforme falado. É isso? Então, é nesse ponto que eu quero chegar, ó. Se um tratamento aqui, ó, esse efeito placebo, ele pode ser beber essa água, por exemplo. Qualquer coisa, entendi. E aqui é o exercício. Aí vamos lá. No eu vou beber água, no outro eu vou fazer o exercício. Certo. Os dois, tanto beber água quanto fazer exercício, vai dar o mesmo resultado. Vai dar a mesma coisa. Certo. Se você tem um tratamento que tem o mesmo efeito do controle, você acha que vai resolver o seu paciente ao aplicar esse tratamento?
Tipo, ó, pega esse exemplo, ó. Num é o controle, eu vou beber água, e no outro eu vou fazer exercício. Os dois têm o mesmo efeito. Se teve o mesmo resultado, então não, Não. né? Se eu pegar um tratamento fake, um tratamento com placebo ou com controle que eu não fiz nada, e aplico o exercício e os dois dão a mesma coisa, então aqui nessa variável eu não vou adotar esse tratamento. Sim. Para essa variável. Danilão, você vai me ajudar a saber se isso vira ou não. Aqui, ó, galera da pneuma aí, volume alguma coisa forçado. Se alguém souber aí, é só para ir pra gente, por favor, mas vamos lá. Próxima variável, Danilo. Forest plot aqui na minha frente. É volume alguma coisa forçado. Nesse caso, aqui, ó. O exercício foi superior ao controle? Foi superior. Teve mais efetividade aí, por conta da média ser maior aí do. É isso? Ó, nesse caso, tem um ponto. O tamanho do efeito É o mesmo. é Entendi. não só o tamanho do efeito é o mesmo, mas assim, ó, para eu verificar a efetividade, todo esse traço, ele que tinha que estar aqui, ó, sem encostar nessa linha preta do zero. Sem encostar. Se ele encosta, os dois estão igual. Eu posso. Vamos pensar assim, ó. A média aqui, ela muda o quê? Vamos supor que aqui eu esteja utilizando. Eu estou utilizando o fortalecimento do músculo respiratório. E aqui eu estou usando. Deixa eu ver. Eu estou usando o Respiron. Vamos Certo. supor. Aí, Danilo, aí beleza, ó. Aí eu estou usando duas técnicas. Aí eu estou querendo saber se uma técnica funciona mais que a outra. Nesse caso, eu posso, se eu quiser, se eu vejo que as duas técnicas funcionam, das duas uma. Ou eu aplico aquela que vai ser mais fácil e mais prático para aplicar, porque as duas funcionam igual. Ou eu posso, para escolher, eu posso escolher aquela que tem uma tendência a funcionar mais. Significa que a que tem tendência a funcionar mais vai funcionar mais? Não. Eu estou utilizando esse recurso para escolher uma técnica com a outra. Tá? Certo. Respiron ou fortalecimento de músculo respiratório. Os dois aqui. Nesse caso. No nosso caso, a gente está comparando ainda fortalecimento com controle. Que pode ser o paciente não fazendo nada ou o paciente bebendo água. Se o tamanho do efeito toca na linha do zero, é o mesmo caso aqui em cima. A média, ela podia estar aqui embaixo. Se essa pontinha aqui, ó, da linha, tocou a linha do zero, cara, não vira. Próximo, pá! Ó, verificando... Ah, só aqui é 80% do esforço máximo. É que eles não trabalham com... A gente trabalha com repetição máxima em ortopedia, aqui é o esforço respiratório máximo. Ó, fortalecimento muscular com 80% do esforço máximo, que estava aqui. Eu tô tentando entender o que é esse 80% de esforço máximo. Questionário de doença respiratória crônica. Aqui, ó, os caras pegaram esse questionário, que deve ser um questionário para estudar não, para avaliar a função respiratória do paciente. Mesmo caso, exercício e controle. Você acha que o exercício aqui foi superior ou não? É que a linha ali já tá tocando no zero, né? Ó, a gente dá um zoomzão aqui, ó. Ali encosta o zero. Aqui, Danilo, eu quero só fazer só um parênteses maior, ó. Deixa eu ver. Ó, esse estudo aqui é um estudo diferente.
Não, é o mesmo estudo, é o mesmo estudo. Ó, nessa variável, você percebe que saúde. Você percebe que o tamanho de efeito aqui é maior e aqui é menor. Sim. Aqui a gente já viu que ainda não está compensando eu adotar esse tratamento para essa variável analisada, questionário de doença respiratória crônica. Mas se o tamanho de efeito diminui, tem alguma diferença na avaliação que eu faço? Se foi usado o protocolo, como a gente viu no outro, né, professor? Quando o tamanho de efeito está menor, quando esse tamanho de efeito diminui, quer dizer que nessa variável eu tenho menos risco de viés do que nessa. Quer dizer que esse resultado ele tende a ter mais variáveis influenciando a efetividade dele que esse. Esse resultado aqui está mais puro. Uhum. É como se a galera tivesse filtrado mais os vieses. É uma peneira, eu passo numa peneira, filtrou, ainda tem sujeira. Passo na outra, filtrou, ainda tem sujeira, mas tem menos, entendeu? Então aqui a gente ainda não está adotando fortalecimento muscular para tratar paciente com fibrose cística. Pelo menos esses protocolos. Ó, outra variável, mesmo cara, interpretação aqui muda de um forest plot para outro? Muda, porque ali já não está encostando mais no zero, né? Já está saindo um pouco dele, né, professor? Aqui? É. Do grupo controle aí, ó. Mas Sim, do esforço aí tá na mesma coisa. tá na mesma coisa. Ó, pegamos aqui, ó, deixa eu ver se é outro estudo. Aqui é outro estudo. Exercício de fortalecimento 60% do esforço máximo contra controle. E aí, Danilo, sua conclusão muda ou não? Aí já mudou, né? Esse já tá mais a favor do grupo controle, né? Aqui tá tendendo um pouco pior até, né? É. Tá tendendo até um pouco pior. Ih, rapaz. Vixe, meu Deus do céu. Ih, Danilão. Não, o negócio Esse é exercício. Ó, PI é pressão inspiratória? Galera da pneumo aí dá aquela força pra gente. Pressão inspiratória. Porque é pressão que tá pressão medindo inspiratória máxima, né? se para centímetro de água. Danilo, aqui, Danilo. Protocolo desse cara. 60% do esforço máximo para fazer exercício respiratório. Pressão inspiratória. Danilo, fibrose cística, Danilo. Perdão, o paciente. Aí eu vou fazer uma pergunta bem sincera. O paciente ele tem mais dificuldade para fazer inspiração ou expiração? Então, professor, porque ele tem a produção do muco mais espesso. Então, eu acredito que são os dois, né? E a troca gasosa do cara é É, problemática. Então aqui, Danilo, você está avaliando o quê? Você está avaliando pressão expiratória máxima. Pressão expiratória, pressão do sim. ar que você absorve na troca gasosa. Danilo, interpreta esse gráfico aqui para mim com base no que a gente já olhou, Danilão. Então, mas aí já tá mais a favor do grupo do IMT aí, né? Nessa variável, pressão expiratória, É, esse protocolo aqui, ó, de fortalecimento nessa intensidade para esse autor, ó, e ele está avaliando aqui, ó, tratamento o resultado, no caso, de 1 a 3 meses. Nesse caso, funcionou e o tamanho de efeito diminuiu. sim. Se a gente for pegar as primeiras variáveis dos primeiros estudos aqui, ó, parecendo um varal, né? Agora aqui para baixo, ó, já deu aquela reduzida. Aqui, ó, já deu aquela reduzida. Então aqui, Danilão, dos estudos que estão avaliando, cara, eu já separo esse Sawyer 93 aqui, ó. Vamos continuar, vamos descendo. Aqui, Danilão, não vou nem olhar o autor. Diferença ou tá a mesma coisa? Não, aí já mudou de novo, né? Não, mas a efetividade.
A efetividade tá a mesma. Aqui, cara, ó, aqui, ó, você olha para a média, se aparecer um pool ou ou se, por exemplo, o tamanho de efeito não tocar a linha do zero. Se aparecer um pool que não toca a linha do zero, ou se o tamanho de efeito não toca a linha do zero. Aqui, ó, bateu o olho. Aqui todos vão comparar um controle contra o exercício. Tocou na linha do zero, você já nem perde tempo. Ó, tocou a linha do zero. Aqui. Tocou também. Aqui. Também. Ó, Bastante. Opa! Aí já não. Opa. Aí já tá mais a favor do IMT aí. Opa. De Jong. Ó, exercício 40% do esforço máximo. Resistência do músculo inspiratório, PI máximo. Vamos olhar aqui, eu chamar o VAR aqui, Danilão. Já não tá encostando no zero, ó. Não encostou no zero. Aqui é a resistência do músculo inspiratório. Do músculo Do inspiratório. inspiratório. Aí, Danilão. Esse De Jong aqui a gente já separa também. Já vamos usar isso aí mesmo, professor. Resumo, né? Já nem vamos olhar os outros mais, vamos nesse aí mesmo. Calma aí. Bloco. Não, mas aí que tá. Entre esse e aquele outro Sawyer. Deixa eu só escrever o nome dos estudos aqui, porque eu não estou usando Sawyer De Jong. Entre esse e aquele do Sawyer, Parece que o Sawyer tá ainda até melhor, né? Então, mas o critério é qual? Para eu escolher se funciona ou não. Opa, deixa eu já diminuir aqui. É que esse aí já não tá mais. tocando no zero, o do Sawyer tá, né? Então, mas além disso, a qualidade do estudo influencia? Influencia. Influencia. Ó, aqui a gente não perde tempo. Opa! Danilão. Sangue, meu Deus do céu, vai parar mais de... Danilão. Aqui eu tô comparando o mesmo exercício com fisioterapia comum, exercício de fortalecimento mais fisioterapia. Aqui já muda, né, Danilão? Então já mudou, já não tá usando mais efeito placebo, né? Agora são duas técnicas. Danilão, qual que é a primeira coisa que te chama atenção aqui nesse Forest Plot, cara? Da efetividade, tá mesmo. A efetividade tá a mesma. O tamanho de efeito em relação aos outros estudos mudou? Mudou um pouco. Tá como? O IMT já tá menos, já tá menor, né? Na verdade. Se o tamanho de efeito tá menor, eu tenho mais risco ou menos risco de viés? Esse estudo tá mais risco de estar zicado ou menos? Mais risco. Tamanho de efeito menor. Ó. Entendi Quanto a mais pergunta. risco de viés eu tenho, maior é o meu tamanho de efeito. Aqui o tamanho de efeito diminuiu. Você acha que esse estudo tá mais confiável que os de cima ou não? Eu acho que tem menos risco de viés isso aí. Tá menor, né? Tamanho de efeito menor, risco de viés menor. Agora, Danilo, vem cá. Lá em cima teve alguns estudos que o fortalecimento sozinho foi mais efetivo que o placebo. A gente separou 2. Aqui eu tenho um estudo onde eu estou comparando fisioterapia com exercício respiratório e fisioterapia. Primeiro, você confia mais no estudo com tamanho de efeito maior ou menor? Maior? Não, tamanho de efeito. O tamanho de efeito menor? Menor, que é esse tracinho Sim, aqui, ó. Entendi. Entendeu? Agora outra coisa, Danilo. Um estudo, eu comparo o grupo placebo com o grupo tratamento e no outro, ou controle, né? E no outro eu comparo fisioterapia A e exercício de fortalecimento e fisioterapia. É mais confiável eu ir num resultado
comparando com o grupo controle ou no resultado comparando duas técnicas? Eu acho que no resultado, comparando as duas técnicas. Lá atrás você falou para mim, professor, vamos separar então aquele estudo lá, a gente já vai nesse mesmo, mas agora apareceu esse Zerem 2019. É mais novo, né? Então, é mais novo e é mais confiável. Sim. Você está comparando duas técnicas, tamanho de efeito é menor, o estudo Sim, tem lá que... só tinha uma técnica e um efeito placebo, né? Aí aqui, Danilo, no nosso exercício, nós deveríamos já olhar vários estudos aqui, ó, efeitos diversos, ó, o mesmo Zerem aqui. É, Mas aí, Danilo, vamos tomar a nossa... A gente precisa tomar a decisão, cara. Eu preciso escolher um tratamento. Nós temos esse Zerem, que é esse que a gente viu agora, e nós temos os outros estudos lá em cima, no caso, o De Jong e o... Acho que era... Qual que era o nome do cara? Não lembro o nome do cara. Sawyer. Sawyer, é. Sawyer. É mais confiável pelo tamanho de efeito e pelo tipo de comparação o estudo do Sawyer ou do De Jong ou o estudo do Zerem, que foi esse último que a gente viu? Eu acho que do Zerem, professor. Então agora o que eu faço, Danilo? Eu já decidi que eu quero o Zerem, o que eu faço? Vamos usar a técnica de fortalecimento aí da musculatura respiratória. Primeiro eu pesquiso esse cara nas referências, né? Abre o artigo aí para nós ver. Isso. Aqui eu não vou... Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui rápido aqui, mas se não achar, pra gente não perder muito tempo, cara, a gente... Acho que aqui são os estudos... Então a parte que são os estudos que não entram... Aqui, ó, Zerem 2009. Ó. Efeito do treinamento expiratório. Lá. Tá aqui no Google. Danilo, Oi. eu quero saber qual que é a dúvida que permanece em vosso coração, Danilo. É porque fica um pouco confuso esses negócios aí, professor, na hora da interpretação ali, entendeu? Bom, você viu que a gente conseguiu selecionar, a gente conseguiu achar e selecionar o melhor tratamento. Uhum. Então agora, Danilo, ó, aqui no método, ele vem para as intervenções e ele descreve como é feito o exercício. Copio, jogo no Google Tradutor, vou dar uma olhada se não tem nenhuma fotinha do exercício feita. Só porque eu falei, nenhum que a gente abriu tem. Mas copio a técnica, jogo no Google Tradutor. Opa, copiei errado. E vou pro abraço, mano. Ó, aqui, ó, o cara vai falar os exercícios que eu vou fazer, aparelho que ele usou, aí eu tenho que ver se eu tenho esses aparelhinhos aqui, ó. A Flutter vai sempre ter, né? Ó, inspirômetro, expirômetro. Esses aqui, ó, o que não tiver, a Maria Eulália e a Ju vão providenciar com certeza. Fechou, mano. Fechou, professor? Certo, Danilão? Só tratar o paciente agora. Mano, é só correr pro abraço, tratamento pronto na sua mão, você sabe que o tratamento é bom, cara. Danilão, brigadão, Danilão, pela Valeu, professor. participação. Antes de encerrar, galera, a Lana. Você não escapou, a Lana. Cadê a Lana? Tá aí? Ih, a Lana não tá aí. Ah, a Lana não tá aí, cara. A Lana não tá aí. Faltam 5 minutos pra gente encerrar. A Lana não tá aí. Bom, galera. Agora que eu olhei a hora aqui, pra mim era 10h30 ainda. Já é 10h50, já tá passando um pouco do horário. Então, galera, é isso que eu tinha para passar para vocês com relação à fisioterapia baseada em evidência, tá? Próxima vez que nós formos tocar nesse assunto, vai ser no nosso seminário, tá? Vai ser na nossa apresentação. Galera,
É, é um tema diferente para a gente abordar, é um método de tratamento diferente. Requer tanto familiaridade para eu entender as técnicas, para eu aplicar a minha pesquisa, como também para eu conhecer os termos que eu vou pesquisar. Isso requer que eu leia artigos científicos. Isso requer que eu leia trabalhos na área para conhecer os termos. Por exemplo, ali, eu e o Danilão, né, eu apanhei para fazer a pesquisa de fibrose cística, Danilão deu a patologia. E aí eu vi os termos que podem cair para fibrose cística, para esse tipo de exercício. Então tem fortalecimento muscular, alguns outcomes, volume inspiratório, pressão inspiratória. Eu preciso conhecer os desfechos que eu estou tratando, e isso é fundamental para fazer minha pesquisa, tá? Mas é isso, mano. Eu passei para vocês acho que o conhecimento mais fera que eu tenho com relação à fisioterapia, que eu aprendi na especialização, porque não tinha quem ensinasse isso pra gente na graduação, isso chegou depois na Unesp. E assim, eu espero que isso possa ajudar vocês de alguma forma na decisão clínica de vocês. Se eu supervisionar o estágio de vocês, esse vai ser o nosso método de trabalho. Isso nós vamos fazer juntos na clínica, no dia a dia, tá? E espero que possa facilitar para selecionar o melhor trabalho e para tomar a melhor decisão clínica, tá? Antes de encerrar, eu estou usando drogas mais pesadas. Eu estou, dos tempos para cá, dando uma lida aqui no Dita, que é a mesma coisa da página Pedro, só que é para mensurar a acurácia de testes para fazer a avaliação de paciente. Então é para saber se um teste é mais sensível ou não para avaliar aquele desfecho que eu quero tratar, para avaliar a amplitude de movimento, para avaliar força, para avaliar... Isso aqui é uma coisa que tipo, eu tô vendo, eu comecei a mexer com isso esse ano, né, pra gente não... Mas só para passar a informação para vocês, que também tem uma base, não só para avaliar tratamentos fisioterapêuticos, mas também para avaliar a eficácia e a acurácia de métodos de avaliação. E é isso, galera.